Encontramos-nos na Praça 9 de Abril, no Porto. 9 de Abril de 1918. É uma evocação da famosa Batalha de Laliz, a principal confrontação em que o exército português se viu envolvido na Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Para a generalidade dos portuenses, contudo, a Praça 9 de Abril tem uma outra designação. Este é o Jardim ou a Praça da Arca d'Água. Curioso topónimo este, o nome de um lugar que, como facilmente percebemos, nos remete para a existência e abundância de água. E de facto, durante séculos, este lugar ficou famoso por ser uma importante nascente. Mais do que isso, eram várias nascentes, um manancial que hoje não vemos porque há muito que se encontra coberto. Sim, a Arca d'Água é um jardim, um verdadeiro jardim suspenso do Porto, sobre esse lençol de água que está na origem de um dos mais importantes cursos de água que cruza a cidade. É aquele pequeno ribeiro que desagua no Jardim do Calen, desagua nas águas do Douro. Ora, esta abundância de água na época muito longe do Porto, e quando me refiro na época estou-me a referir aos finais da Idade Média, esta abundância e qualidade destas águas foi alimentando a vontade das gentes do Porto de terem acesso a este manancial. Estávamos, no entanto, a uma grande distância, mas o crescimento demográfico e urbano do Porto ia confrontando os seus habitantes com a necessidade de terem acesso a novas e mais importantes fontes de água. Teremos que esperar por 1597, no início do domínio filipino, com Filipe II, vamos ver ter início uma fabulosa construção que se irá prolongar durante 10 anos, até 1607, e que consistiu em proteger essas fontes de água através de uma arca, uma estrutura que chega até aos nossos dias, debaixo do jardim. Sim, o jardim da Arca d'Água é um jardim suspenso sobre esse manancial de água. E depois, através de um aqueduto, não um aqueduto aéreo, mas um aqueduto subterrâneo, essa água passou a ser levada para o Porto, até aos dias de hoje. A água que brota da famosa Fonte dos Leões é a água aqui, da Arca d'Água. A água que sempre foi fundamental para as comunidades humanas, para o consumo do homem, mas não só para a sua sobrevivência física. A água também, esta que é canalizada desde a Arca d'Água até ao centro do Porto, foi durante séculos crucial para a higiene pessoal, para a limpeza das ruas e das casas e também das roupas. E a propósito da lavagem da roupa, não deixa de ser interessante a existência um pouco por toda a cidade destas antigas estruturas, os lavadouros. Ora, num sítio onde havia muita água e de boa qualidade, não admira que também aqui, na Arca d'Água, tenha surgido um extenso lavadouro. Sim, a lavagem da roupa sempre foi uma preocupação das comunidades, incluindo no Porto. E antes do aparecimento destas estruturas pensadas especificamente para essa atividade, os lavadouros públicos, durante muito tempo, esta era uma atividade que era assegurada nos rios. E podemos pensar que no caso do Porto isso não seria um problema, uma cidade banhada por um grande rio, água não faltaria. Mas, na verdade, é que o Porto, os seus morros primordiais, as elevações na qual o Porto nasceu e se desenvolveu, estão debruçados sobre o estuário do Douro. A influência das marés fazem-se sentir nas margens do rio e ainda bastante para montante. E por isso são águas salobras, com um grande teor de sal. E por isso não eram as águas mais apropriadas para
se lavar a roupa. Durante séculos, os habitantes do Porto e das freguesias que lhe ficavam nos arrabaldes e que, entretanto, foram sendo aglutinadas com o crescimento da cidade, socorriam-se de outras linhas de água que nasciam na cidade ou nas suas proximidades. Desse ponto de vista, e por exemplo no século XIX e no início do século XX, numa altura em que também os transportes e as estradas, enfim, permitiam agora uma maior acessibilidade à periferia, nessa época tornam-se famosas as lavadeiras do Rio Lessa e do Rio Tinto. Dizia-se que metade da cidade do Porto mandava lavar a sua roupa a estas lavadeiras, moças, mulheres, que faziam de lavar a roupa de terceiros a sua profissão. Mas dentro da cidade havia também outras linhas de água que foram muitas vezes usados para esse fim. Por exemplo, a Ribeira da Granja ou a Ribeira de Lordelo, essa água que nasce naturalmente, como vimos, na Arca d'Água. Ou, então, por exemplo, aqui em Massarelos, o ribeiro que cruza este vale, o Vale de Vilar. São águas que nascem aqui, neste vale profundo, junto à rua Dom Pedro V, e que sintomaticamente corria, hoje canalizado, junto a uma rua que se chama a Rua dos Moinhos. Sim, porque esta água deste pequeno riacho, durante muito tempo, fez acionar as penas, os rodízios de alguns moinhos que aqui existiam. E esse rio foi também aproveitado para se lavar a roupa. Com a canalização do riacho, essa atividade passou a ser assegurada num lavadouro. Podemos observar que é um lavadouro muito antigo, ali por aquelas estruturas de fonte do século XIX. Estes tanques surgiram já no século XX, mas são uma marca, um testemunho da relevância que estes lavadouros tiveram nesta área da cidade. Estamos agora nos lavadouros das Fontainhas, estruturas em granito, mas também com elementos em betão. E, ao contrário dos outros dois lavadouros anteriores, aqui percebe-se que há uma outra preocupação ergonómica, enquanto os anteriores, claramente, as mulheres tinham que lavar a roupa de joelhos. Aqui foi já pensado para uma posição mais amigável. Mas as Fontainhas, como o próprio nome nos indica, remete-nos uma vez mais para um sítio de abundância de águas, de fontes. De facto, este era um local que era cruzado por algumas linhas de água, algumas delas relevantes, como aquelas que nasciam no campo de Mijavelhas, isto é, o atual campo 24 de Agosto, em cuja estação de metro ainda hoje vemos vestígios arqueológicos que nos remetem para essa abundância de água que ali nascia e que cruzava depois estes campos, nomeadamente o Prado do Repouso, e depois se despenhavam aqui nestas encostas sobre o Rio Douro. Mas para lá dessas linhas de águas, este era também um sítio onde havia nascentes de água. Água de boa qualidade, que, por exemplo, no século XVI, são conduzidas através de um aqueduto, este aéreo, que levava as águas aqui, desde as Fontainhas até ao convento de São Lourenço dos Jesuítas, aquele que nós hoje conhecemos como a Igreja dos Grilos. Sim, a água que lá era consumida vinha aqui das Fontainhas e por aí ainda existem alguns vestígios dos arcos desse antigo aqueduto. Estamos num espaço do lado de fora da muralha medieval. E esta é uma zona que, em meados, segunda metade do século XVIII, se vai tornar num local de algum lazer para a cidade. João da Almada aqui vai mandar construir um passeio, o Passeio das Fontainhas, que, tal como o Passeio das Virtudes, numa época em que ainda não havia jardins, se tornam em lugares para os habitantes da cidade, do lado de fora da muralha, enfim, passearem e desfrutarem
da belíssima paisagem que ainda hoje aqui podemos contemplar. Mas quando chegamos ao século XIX, o crescimento da cidade, associado à industrialização, leva também a uma grande concentração demográfica. O número da população aumenta de um modo significativo, procurando muitas vezes os terrenos mais baratos para aí construírem as suas modestas casas, nomeadamente as famosas ilhas. Estamos numa zona de uma grande concentração dessas antigas estratégias de fixação do operariado com próximos recursos aqui desenvolviam essas habitações muito modestas, com graves problemas de salubridade, com, por vezes, inexistência de instalações sanitárias e também onde o acesso à água era um problema. E por isso, tendo em conta também a grande concentração de população nesta zona, não admira que aqui fosse necessário o aparecimento de extensos lavadouros que, apesar de abandonados, nos marcam essa memória, esse período da história da cidade do Porto. Um outro caso curioso de um lavadouro, neste caso transformado num extenso tanque de areia, mas de um lavadouro associado a uma importante fonte de água, é este antigo lavadouro. O lavadouro das Virtudes, cuja origem e funcionalidade é indissociável de um famoso chafariz, a fonte das Virtudes. Para quem está menos familiarizado com a história do Porto, poderá pensar que foi o Passeio das Virtudes, essa belíssima construção do século XVIII, debruçada sobre o rio e que hoje é considerado, pelos guias turísticos, como um dos mais belos pôres do sol que se pode observar do Porto, mas, dizia, muita gente poderá pensar que foi o Passeio das Virtudes que deu o nome a esta fonte. Mas foi exatamente o contrário. Foi com efeito este chafariz, o das Virtudes, que acabou por batizar toda esta zona da cidade. E Fonte das Virtudes, porquê? É com efeito uma história muito, muito curiosa, até porque durante séculos, antes do estabelecer da rede pública de abastecimento de água e de saneamento, numa época em que não havia este gesto para nós hoje tão banal de chegar a casa e abrir uma torneira e ter água. Bom, durante séculos as pessoas socorriam-se das fontes e fontanários, dos poços existentes na cidade. E apesar de aqui, nas Virtudes, nesta fonte, estarmos a uma cota muito baixa em relação à zona mais alta da cidade, este sítio, do lado de fora da muralha medieval, era muito concorrido pelos habitantes de Porto. Muita gente fazia questão de, com os seus recipientes, os seus cântaros, vir até aqui, encher aqui a água e depois, de um modo algo penoso, ter que subir. Mas faziam questão, de facto, de abastecer-se aqui de água. E porquê? Porque, segundo a tradição, esta água tinha poderes, características curativas. Eram águas que tinham virtudes. E por isso, a Fonte das Virtudes. Esta tradição é muito antiga, mas a fonte foi de algum modo monumentalizada, reforçando a sua importância, nos inícios do século XVII, em 1619 mais precisamente. Uma fonte que dava água para o abastecimento, para o consumo humano, mas sobrava aqui deste manancial que aqui surgia, sobrava também para que muita gente aqui viesse lavar a roupa. Por outro lado, estamos numa encosta que foi caracterizada durante milhares de anos por aqui correr a céu aberto um pequeno riacho, o Rio Frio, que desaguava, continua a desaguar, hoje não vemos porque está canalizado, em Miragaia. Aliás, o local onde hoje encontramos o monumental edifício da Alfândega Nova
foi durante muito tempo um extenso areal. E muitas dessas areias resultavam da erosão, do desgaste que este riacho, correndo aqui nesta encosta, arrastava esses sedimentos, essas areias que se depositavam na sua foz, em Miragaia. Miragaia, um povoado que foi crescendo do lado de fora das muralhas, um aglomerado urbano que implicava também a necessidade de estruturas para lavar a roupa. Durante muito tempo, seguramente que se socorriam das águas do Rio Frio e também das águas da Fonte das Virtudes. Mas o Rio Frio, a partir de determinada altura, vai começar a ter um problema que, de resto, afetava muitos outros dos riachos que serviam a cidade. É que as suas águas começam a ficar poluídas. O saneamento, os dejetos, os lixos dos habitantes eram remetidos para estas linhas de água, impossibilitando, por isso, o seu aproveitamento quer para o consumo, quer para lavar roupa. E por isso, impossibilitados de utilizar as águas do Rio Frio, ainda mais importante, se tornaram as águas da Fonte das Virtudes. E por isso, ao seu lado, o desenvolvimento de tanques, estes que aqui encontramos, estes atuais lavadouros, são estruturas que seguramente são herdeiras de outras mais antigas, que aqui já terão existido. Para lá da sua função evidente e prioritária, que é o de permitir lavar a roupa, os lavadores sempre tiveram também outras funções e outros papéis. Desde logo, importantes estruturas de sociabilidade. Não nos podemos esquecer que em torno destes tanques se juntava imensa gente, particularmente mulheres, crianças. Aqui se trocavam ideias, se punha a conversa em dia, não raras vezes. Eram também cenário de algumas discussões. Mas a grande concentração de pessoas junto dos lavadores fez com que, particularmente no século XX, as autoridades locais, câmaras municipais, juntas de freguesia, investissem na qualificação dos lavadores. Sirva-nos do exemplo aqui o lavadouro da Ervilha, na Foz do Douro. Estamos mesmo junto ao Mercado da Foz, em frente ao edifício histórico da Junta de Freguesia de São João da Foz. E podemos ver a preocupação com a cobertura dos espaços dos lavadouros, a eletrificação, a iluminação, espaços para estender a roupa. Nos dias de hoje, muitos destes tanques já não têm qualquer serventia. Aqui na Foz, muitos dos tanques foram mesmo tapados, condenados com cimento, porque já não têm qualquer tipo de utilidade. Mas a verdade é que muitos destes antigos lavadouros continuam a ter essa função e estamos aqui perante um bom exemplo. Não tanto no inverno, mas mais na primavera e no verão. E não é tanto por, enfim, o bom tempo, convidar as pessoas a virem aqui lavar a roupa, mas porque há determinadas peças que continuam a ser difíceis de lavar em casa, nas máquinas de lavar. Caso de extensos tapetes, carpetes, pesados cobertores. E muita gente continua, no verão, a socorrer-se dos velhinhos lavadouros como este, datado de 1943, para lavar essas peças. Sim, os lavadouros fazem parte do património da cidade. Às portas da cidade do Porto, na Senhora da Hora, encontramos-nos agora no Parque do Carriçal, um parque urbano que surgiu no início deste nosso século XXI, mas que, em boa verdade, aproveita um coberto vegetal natural que aqui já existia anteriormente. Uma pequena mata, uma bolsa, cruzada por várias linhas de água. Aliás, esta zona planáltica foi conhecida durante muitos séculos pela abundância de fontes, de nascentes. Antes de ser conhecida como a Senhora da Hora, que resulta,
enfim, da devoção e do santuário a essa expressão mariana só a partir do século XVI. Antes disso, esta zona era conhecida como a Mãe d'Água, tal a quantidade de nascentes que aqui existiam. A mais importante de todas eram as 7 fontes, que depois darão origem às famosas 7 bicas. E essas linhas de água resultantes destas fontes alimentavam importantes ribeiros. Um deles irá cruzar toda esta zona do Carriçal e depois continuando em direção a Matosinhos, pela área sintomaticamente chamada Azenhas, Azenhas de Cima, porque estas águas faziam mover Azenhas e depois desaguavam na praia de Matosinhos. Ainda hoje, ali muito próximo da Anémona, vemos esse riacho encontrando as águas do Atlântico. E por isso, numa zona onde abundam as águas, uma vez mais, não admira que encontremos lavadouros. Mas não é só a abundância de água que explica a existência de lavadouros, nomeadamente de extensos lavadouros como este do Carriçal. Obviamente, isto implica também a presença de uma importante comunidade, que nos pode parecer hoje um pouco estranho aqui no meio de um parque urbano rodeados por vivendas. Mas não nos podemos esquecer que esta zona da Senhora da Hora, praticamente até aos finais do século XX, era uma área industrial. Aquela que era uma das maiores empresas têxteis do norte de Portugal, a empresa Fabril do Norte, a famosa fábrica dos carrinhos, porque foi a primeira a produzir carrinhos de linha no nosso país. Aqui trabalhavam centenas, largas centenas de operários e operárias. O bairro operário ficava aqui próximo. Havia também um conjunto de dormitórios, de estruturas para acolher o grande número de trabalhadores da empresa. E estes lavadouros ficavam mesmo em frente à fábrica. E por isso, o grande número de gente que aqui trabalhava fazia também com que estes lavadouros fossem necessários e por isso a sua grande dimensão. Desaparecida a fábrica, transformado os hábitos, as técnicas ligadas à lavagem da roupa, este extenso lavadouro, como a generalidade de todos aqueles que fomos vendo no Porto, perderam a sua função primordial. Mas os lavadouros, estas estruturas que não deixam de fazer parte da memória e da história da cidade, podem hoje ter outras utilidades. Podem continuar a servir pontualmente, como vimos em determinadas épocas do ano, para se lavar aquelas peças de roupa, aquelas peças têxteis que não se podem lavar nas máquinas de lavar. Mas pode haver outras utilidades. E aqui, no Carriçal, temos uma utilização muito interessante destes antigos lavadouros. Eles foram transformados numa estrutura que se relaciona com o Parque Natural. Eles são, afinal, hoje, verdadeiros berçários, viveiros de girinos, de rãs, de salamandras e de outros anfíbios. Uma velha estrutura humana, hoje, ao serviço do repovoamento natural destes espaços verdes. Aí está um bom exemplo do aproveitamento do património. Enfim, há outros. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.